Olá, turminha! Fala galera, tudo jóia? Vamos lá então para nossa, última aula do ano para fechar esse tema, né, Thiago? É verdade. Hoje a gente está sem o Pro João, né? Hoje a gente vai fazer um encontro aqui de vídeo um pouco diferente. Essa última aula a gente vai encerrar o ciclo das aulas sobre circo, né? Esse tema que a gente vem trabalhando já tem algum tempo. A gente falou, já passou pela banda do circo, a charanga, já falamos de acrobacia, já falamos do palhaço, já trabalhamos inclusive uma gag de palhaço, né? Do tapa, O o malabarismo. malabarismo. E hoje a gente veio comentar um pouco com vocês sobre o circo, né? O circo contemporâneo, né? Que o circo ele tem uma tradição, né? Milenar aí. Então, aí ao longo do tempo também o circo ele foi ocorrendo transformações do circo, né? Então, que era, né, um circo mais lá no começo, né, que tinha animais, que trabalhava com animais daí, que era um circo muito itinerante, nessa itinerância que ele fazia, que eram as viagens, né, tinha uma equipe muito grande, né, que circulava, né, junto com o circo. Não que hoje, né, hoje não tenha mais esses circos menores, né, eles viajam com uma quantidade hoje de pessoas, né, um pouco mais reduzida, né, Thiago? Acho que acabou é, como eu posso dizer, é que o circo antigamente ele não tinha outras coisas que disputavam com o circo. Por exemplo, quando o circo chegava numa cidade, né, ele era a única atração. Então não tinha televisão, não tinha assim poucos rádios, né, em casa. Então um tempo lá, né, no início do século XX, né, quando a tecnologia não estava tão presente nas nossas vidas, né, quando o circo chegava, era uma atração na cidade. Então todos iam até o circo para ver, porque era a única atração. Hoje já não é assim. Então o circo ele disputa, né, com muitas outras atrações acontecendo no momento. O que dificulta também, por exemplo, esses recursos do circo, né? Porque antes tinha muito dinheiro que o circo ganhava muito, podia investir muito. Hoje a gente não tem tanto, né? Por exemplo, em países que nem o Brasil, né? Que não investem tanto em cultura. Então a gente vê que o circo tendo que disputar com essas outras, né? Com essas outras atrações, acaba não ganhando tanto e quando não ganha muito não consegue investir tanto também, né, Thiago? Sim. Eu acho que boa parte dos circos pequenos também, eles são, até como o Pro Rodrigo falou, eles, como você tem um grupo de artistas menor, acaba que os artistas fazem de tudo. Eles vendem pipoca, eles estão na bilheteria, eles estão apresentando lá no picadeiro, então no intervalo eles passam vendendo paçoquinha, vende água. Então um grupo de artistas, eles fazem muitas tarefas, eles cumprem muitas funções dentro do circo, para além de só se apresentar, né? Diferentemente das grandes produções que a gente encontra hoje. Também tem circos que são produções que envolvem um financiamento muito alto, que envolve uma estrutura muito maior também, e geralmente circos que ficam alocados em cidades específicas pelo mundo, né? Eles têm espetáculos itinerantes também, mas eles têm uma estrutura muito sólida em alguns países, né? E aí, dentro dessa estrutura, eles acabam desenvolvendo seus espetáculos também de um modo um pouco diferente do que era realizado antigamente, né? Em termos dos números apresentados, em termos da estrutura narrativa mesmo, da história que vai sendo contada, né? E nesses espetáculos que a gente vê das grandes produções, a gente encontra quase como um acontecimento teatral, assim, onde mistura dança também, mas em geral você tem narrativas sendo contadas, um tema específico que guia todos os números têm a ver com esse tema, né? Diferentemente de talvez de outros circos que são abertos a números de variedades,
mas que não tem necessariamente matemática sobre o espetáculo. Então acho que essa é uma das características também do circo contemporâneo, que os números eles giram em torno de uma temática, de uma história a ser contada, né? Então se mistura um pouco de teatro, de dança e dos números tradicionais do circo, como a acrobacia, o equilíbrio, inclusive outros números que antigamente não apareciam, como números de bicicleta, que hoje em dia começam a estar presentes dentro do espetáculo dos circos, né? E o Thiago comentou uma coisa muito legal, que esses circos menores, né, geralmente eles são de uma família, né, uma família grande, e ali trabalha primo, né, um primo com primo, tio, então eles estão, né, ali, né, no núcleo familiar, né. Então tem, por exemplo, alguns exemplos desse trabalho, que é em Alagoas, lá o trabalho do Biribinha, no sul o trabalho do Biriba, palhaço Biriba, né? O palhaço Biribinha, aqui o Tubinho, que é muito conhecido. Muito conhecido, o Circo Teatro do Tubinho, né? Você está aqui por Tatuí, pela região, e talvez vocês até já tenham ido assistir algum espetáculo do Tubinho, né? E aí, nesse caso, o Circo Teatro do Tubinho é exatamente isso, é a estrutura do circo, tem, digamos assim, a atmosfera do circo, mas são apresentados espetáculos de teatro ali, onde a figura do palhaço é fundamental para o desenvolvimento das peças, né? E eu falei, né, Thiago, que hoje esses circos menores, eles têm essa dificuldade até financeira, mas existe grandes produções como o Circo de Soleil, que é um circo, né, que viaja pelo mundo inteiro, né? E é uma organização, né, maior, é uma empresa muito forte, né? É uma empresa forte e que tem muito dinheiro, né? Então isso possibilita eles fazerem um investimento alto, né? Contratar artistas, trabalharem com artistas, né, de toda a região do mundo, né? Eles fazem, né, os casting, né, os testes para entrar no espetáculo, eles convidam, né, vários artistas do mundo, e aí eles escolhem os melhores, né, os melhores artistas para estarem com eles têm esse investimento em divulgação, né? Então daí a gente tem também um outro formato, né, de circo, né, onde se tem dinheiro para investir e onde o circo consegue contratar e trabalhar com outros profissionais, com teatro, com dança, né? E aquilo que se tem de melhor, às vezes, no momento, né? Não que esses circos menores a gente não veja qualidade, que não sejam bons, né? Dois lugares diferentes daí. Esse circo às vezes que é menor, a gente percebe que tem os artistas são polivalentes, como o Thiago falou, eles fazem tudo, né? A beleza está em ver, né, esse artista se desdobrar e fazer bem várias habilidades, né? Ele vende, ele tá lá atuando, tá na bilheteria, né? Então eles sabem se virar muito bem, assim. Então a gente tem esses exemplos, né, desses circos menores, e tem esse exemplo do circo daí maior, que a gente tem como referência no mundo inteiro, o Circo de Soleil. Sim. No caso da estrutura do Circo de Soleil, também acho que vale a pena a gente comentar que o fato de você ter um financiamento alto e você poder escolher os melhores artistas do mundo para um espetáculo, isso é um fator interessante, porque a gente reúne artistas de vários lugares do mundo, mas um outro fator com relação a você ser possível de se ter uma estrutura é que, por exemplo, a estrutura de palco, a estrutura de iluminação, né, a estrutura de figurinos, de cenários, de maquiagens, todo o visual do espetáculo, ele acaba sendo muito grandioso, né? Ele é algo muito marcante nos espetáculos do Cirque du Soleil. A gente tem até outros exemplos de circos grandes, como o Cirque du Soleil, mas ele talvez seja o mais conhecido da gente, né? Então, acho que um dos fatores interessantes de se assistir também, um espetáculo como o Cirque du Soleil, é você ver essa produção toda, porque é muito bonito e nem sempre a gente se depara com isso.
E acho que o que o Pro Rodrigo falou é assim, fundamental. E não se trata de ser melhor ou pior do que os outros circos, do que os circos menores, mas se trata de ser diferente. Há outras qualidades dos circos menores que a gente também não vê nesse nessa grande estrutura dos circos contemporâneos, enquanto grandes produções, como o Cirque du Soleil. Então tem coisas diferentes em um e em outro, pontos positivos e pontos não tão positivos assim, que a gente é capaz de identificar, né? Mas acho que a nossa questão de falar sobre esse circo hoje aqui é também para vocês terem uma dimensão dessas várias possibilidades do trabalho que o circo oferece, né? E essas várias dimensões das diferentes produções circenses, das mais tradicionais, de família, como era antigamente, e dessas grandes produções que acabam englobando artistas do mundo inteiro e não tem um perfil familiar, né? Não tem essa coisa da família que está estabelecida nos circos mais tradicionais, é uma outra dinâmica de trabalho, mas que oferece também ao espectador um outro tipo de espetáculo, né? Bem diferente do que o espetáculo dos circos mais tradicionais. E ainda a gente falou de uma outra vertente que é o circo-teatro, que também está nesses circos menores, né, que a gente encontra aqui na região, em várias regiões do país, e que se dedicam a colocar também como espetáculo peças de teatro, onde a figura do palhaço é sempre a que mobiliza todas as ações do espetáculo, né? Então acho que é legal a gente ter esse panorama das variadas formas de se trabalhar com o circo hoje em dia, né? E o bacana e o importante, né, é a gente valorizar todas elas, né? Exato. Então, se eu assisto, né, um Cirque du Soleil, como o Thiago falou, que ele tem esse impacto, né, fortemente, porque eles têm luzes, né? Eles às vezes montam, por exemplo, uma piscina gigante. Eles podem, onde enche o palco de água, onde esvazia esse palco. Eles têm dinheiro para financiar. É legal a gente ver, é um impacto quando a gente vê um espetáculo desse. Mas é lindo também a gente ver um palhaço, né, em um circo mais tradicional, onde esse palhaço ele tem, né, uma habilidade às vezes grande em falar, né, onde ele traz uma peça teatral que o bisavô dele que, por exemplo, que já contava, então foi passado pro avô, pro pai, passou para ele continua ainda mantendo essa tradição. Então, não é um melhor do que o outro, mas diferentes modos de se fazer o circo. Então, o circo contemporâneo, a gente tem vários modos de se fazer, de ver ele. Uma coisa bacana também, Thiago, é assim, quando o modo de fazer circo aqui no Brasil é um pouco diferente do que o europeu, por exemplo. Então, cada região, cada lugar carrega a sua singularidade, né, na expressão circense, né? Apesar de muitas coisas ser semelhantes, né, os princípios serem semelhantes, o Brasil carrega um modo, né, um circo que é brasileiro. O palhaço brasileiro tem as suas características marcantes. Então isso é legal da gente, né, também perceber, valorizar muito, né? Acho isso muito importante. Muito massa. Bom, e para hoje, para encerrar então essa nossa conversa um pouco sobre circo e essa temática que a gente tem trabalhado ao longo de vários encontros já, a gente vai propor para vocês assistirem um espetáculo. Então, logo depois desse vídeo, a gente vai passar o link e aí vocês podem degustar um espetáculo. A gente escolheu um espetáculo do Cirque du Soleil, espetáculo que tem mais ou menos pouco mais de uma hora e meia, né, de trabalho, para vocês verem um pouco disso que a gente está falando, né, para além dos vídeos que a gente já encaminhou com outras dinâmicas de espetáculo e de trabalho do palhaço. Agora a gente vai, enfim, oferecer esse presente aí para a gente assistir esse espetáculo juntos e depois a gente pode, de repente, comentar no encontro que a gente tiver futuramente, tá bom? Turminha, aproveitem aí o espetáculo e um beijão. Até. Tchau, gente. Bom fim de ano para vocês e muito obrigado até aqui, viu?